Saudações de paz e graça aos amados irmãos. Neste momento iremos estudar a lição bíblica de número 11, cujo tema é Compromissados com a Evangelização. Queremos a sua atenção para que aprendamos o papel da igreja como agência propagadora da palavra do Senhor aqui na terra, que é a evangelização, evangelizando vidas para que estas reconheçam que Deus é o único Senhor. A nossa lição nos traz o texto áureo, que está em Romanos capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A verdade prática diz a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. O comentarista desta lição é o pastor Ezequias Soares, e nós já estamos na antepenúltima lição deste trimestre. A leitura bíblica diária, na segunda-feira, foi Salmo 147, versículo 15, usando as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. É bom que nós lêssemos esse Salmo 147, é muito importante, versículo 15, 147, versículo 15, diz: Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Terça-feira, Mateus capítulo 9, versículo 36, o mundo é como ovelhas que não têm pastor. Quarta-feira, Mateus capítulo 13, versículo 38, Jesus disse que o campo é o mundo. Quinta-feira, Lucas capítulo 24, versículo 47, o evangelho deve ser pregado para todas as nações. Sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ai de mim se não anunciar o evangelho. E sábado, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, é a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. A leitura bíblica em classe está em Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20. Se puder, abra sua Bíblia e leia comigo. Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20. Diz o texto sagrado: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. O objetivo desta lição é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. A igreja tem um compromisso, a igreja tem uma responsabilidade nesta terra. Qual é? É de propagar, é de proclamar, é de evangelizar o Senhor Jesus Cristo. É noticiar
que o Senhor, Ele reina, que o Senhor, Ele salva, que o Senhor, Ele cura, que o Senhor liberta, que o Senhor um dia virá levar o seu povo para estar com Ele na glória. Este é o papel da igreja aqui na terra. Primeiro ponto que o comentarista nos traz aqui para a nossa conscientização é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Na introdução, o comentarista ele nos dá aqui um rumo, um norte, para que todo professor, todo aluno tenha isto em mente. Ele diz aqui: a igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. O ponto central desta lição é: a evangelização é um compromisso da igreja com Deus, além de responsabilidade que nós temos para com as almas perdidas, de resgatá-las do mundo vil, do mundo vão, para o reino do Senhor. É também um compromisso que a igreja tem diante de Deus. Paulo, e aí frisando mais uma vez a leitura bíblica diária, Paulo expressa isso em Romanos capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aliás, é o texto áureo da nossa lição. Glória a Deus. Então nós não devemos nos envergonhar do Evangelho do Senhor. E a leitura bíblica diária também de sexta-feira é 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. Eu me confundi aqui. Que diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, tendo estes textos bem pontuados, iremos então continuar na nossa lição, e aí abordando os tópicos que o comentarista ele traz para nós. Primeiro tópico, ele expressa assim o ensinamento da lição em evangelização como prioridade. O primeiro tópico é evangelização como prioridade. O segundo tópico: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A salvação ela é universal. Todos quantos vierem a Jesus, eles acharão em Cristo o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua salvação. E o terceiro tópico é evangelização local e transcultural. Tendo dito isto, primeiro tópico, evangelização como prioridade. Aqui o comentarista ele traz algo interessante sobre a evangelização. Ele diz: o evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós vivemos o evangelho deve ser encarado como questão de vida ou morte. O evangelho ele é, por assim dizer, as mensagens de boas novas. Quando nós anunciamos o evangelho, dizemos para o mundo:
Olha, Jesus Cristo, ele é a melhor notícia que você poderia ouvir. Infelizmente, muitos rejeitam, e esta rejeição traz a consequência da morte. Mas o interesse, a vontade de Deus é que o ser humano se salve pela pregação da palavra. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós, é tarefa da igreja, como já dissemos aqui. O segundo subtópico diz assim: o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outra versão diz: e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus, não existe. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6, disse Jesus. Ainda há um texto em 1 Timóteo, que 1 Timóteo capítulo 2, que diz: porque há um só Deus, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então só há uma salvação, só há um meio de o homem ser salvo, é através de Cristo Jesus. Ainda diz: o Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. É a igreja, não tem outra agência. Não há instituição, seja ela privada ou pública, que anuncie a salvação. A única agência que anuncia, que tem essa incumbência de anunciar a salvação, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja de diferentes placas denominacionais. Igreja que reconhece a sua responsabilidade como agência de Cristo aqui na terra, como corpo do Senhor Jesus. Ela anuncia o Evangelho, ela evangeliza, ela propaga a palavra do Senhor. E aqui eu quero já adiantar uma frase que todo professor de escola dominical, todo aluno de escola dominical, ele precisa colocar essa frase em destaque na sua capa de revista ou como um marcador de Bíblia, marcador de revista da lição. Ele deve colocar. A frase é do pastor de saudosa lembrança, Antônio Gilberto, que diz: a escola bíblica dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Então a igreja, ela, independentemente do que esteja ela fazendo, seja na escola dominical, seja em culto ao Senhor de oração, ela deve propagar a Cristo. A igreja, como organismo vivo, ela tem que refletir Cristo para o mundo. Bem disse o Senhor em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 16. Mateus 5, 16. Me acompanhe se puder. Diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então este é o papel da igreja: resplandecer Cristo, mostrar Cristo para o mundo que anda em trevas. Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Jesus Cristo, ele prega a palavra do Senhor,
em seu ministério aqui na terra, reúne os seus discípulos e ele morre. Mas a morte dele não foi em vão. A morte do Senhor Jesus não foi por um descuido dos projetos de Deus. Não. A morte do Senhor Jesus foi para salvar a humanidade, assim como o Cordeiro Pascal, que foi morto, ou fora morto, para remissão de pecados. Jesus, ele morre na cruz, ele perdoa os nossos pecados, ressuscita dentre os mortos e nos dá a esperança de salvação, esperança de vida eterna. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. No primeiro subtópico diz a nossa teologia. Qual a nossa teologia? A teologia dos pentecostais. Diz aqui o comentarista: antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das escrituras sagradas, sem intermediação dos teólogos da reforma protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário, ou seja, a nossa teologia, a teologia pentecostal, é uma teologia genuína, em que um de seus pilares é pregar a palavra do Senhor, evangelizar a palavra do Senhor como ela é, não com subterfúgios, nem com rodeios. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada como ela é, a palavra de Cristo, a palavra é o guia para todo ser humano. Então, nós temos esse compromisso de pregar a genuína palavra do Senhor. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, o comentarista ele traz aqui dizendo: a nossa teologia é original e estritamente bíblica. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, temos que ter em nossa mente, em nosso coração, a palavra viva do Senhor. Temos que ler a palavra do Senhor, temos que estudar a palavra do Senhor, temos que memorizar a palavra do Senhor, temos que guardar a palavra do Senhor em nosso coração. E aí eu me recordo de um texto em Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45, verso 1. O salmista ele diz: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Quando nós saímos para evangelizar, o nosso coração tem que estar cheio da palavra. Como dizem em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e que haja entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. A nossa mente, a nossa vida tem que estar recheada, cheia da palavra do Senhor, para que quando falarmos de Cristo, falarmos com ousadia, falarmos com propriedade, falar aquilo que temos convicção, aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos como palavra do Senhor. E a salvação do Senhor, ela é uma salvação completa. Não há na salvação de Cristo para a humanidade uma salvação intermediária, uma salvação que precise
de algo a mais. Não, a salvação do Senhor, ela é suficiente, ela é absoluta. Mas há algumas divergências, e o escritor ele traz aqui que há debates que se concentram em duas interpretações das escrituras. Uma é a expiação limitada e a outra é a expiação ilimitada. O que é expiação limitada? Expiação limitada diz que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. Nós, pentecostais, cremos que Jesus ele morreu por todos, não é por um grupo restrito de pessoas predestinados. Não, Jesus morreu por todos quantos quiserem ser salvos, por todos quantos receberem a palavra do Senhor como palavra de salvação. E há a outra interpretação, e essa interpretação é a nossa, é a que nós cremos, que é a expiação ilimitada, que Jesus morreu por toda a humanidade. Podemos citar vários textos, mas eu quero citar aqui pelo menos 3. João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero citar outro texto aqui em 1 de João, capítulo 4, versículo 14, que diz: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E também em Tito, capítulo 2, versículo 11, desculpe, 2:11, Tito 2:11, glória a Deus, Tito 2:11, que diz: Porquanto a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, todos os homens, recebendo a palavra de evangelização, as boas novas, poderão reconciliar-se com o Senhor, poderão voltar-se ao Senhor, se converter ao Senhor. Então a palavra ela é pregada, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação, a palavra do Senhor. Então, ouvindo aquela alma, ela se volta para Deus, o Espírito Santo trabalha na vida dela, regenerando, libertando, salvando ela, e então ela se volta para Deus, e Deus guia os seus passos, e ela se torna um grande instrumento também para salvar outras pessoas, para trazer outras pessoas para o reino de Deus. O terceiro tópico, o nosso comentarista, ele aborda aqui a questão da evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. A evangelização. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que nós dizemos aqui desde o início. É o que Jesus fez, é o que os discípulos fizeram, é a obra que nós não podemos deixar de lado. Evangelização, você evangeliza em qualquer lugar. Você evangeliza em seu trabalho, você evangeliza na escola, você evangeliza na faculdade, você evangeliza até mesmo na igreja. O seu comportamento, a sua vida, as suas ações, nesse caso, as suas palavras de Cristo em você, você está evangelizando. As pessoas estão vendo que você é uma nova criatura, uma pessoa transformada, e elas veem em você, não você, mas Cristo que está agora vivendo na tua vida. Isto também é evangelização.
A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Os pentecostais têm essa característica de ser uma igreja ou de ser um segmento que propaga a palavra através da evangelização e da obra missionária. Os pentecostais, eles têm esta raiz de Cristo, assim quando se convertem, eles querem logo falar de Jesus. Mateus 13:38, que fez parte da leitura bíblica diária, diz: o campo é o mundo, o campo é o mundo. Quer campo? É o mundo. Quer ter local para evangelizar? É o mundo. Em qualquer lugar do mundo é um local de evangelização. Você evangeliza na sua casa, você evangeliza entre os seus vizinhos, você evangeliza no trabalho, no ônibus, onde você está, vai comprar o pão, você evangeliza em qualquer lugar, porque Cristo, ele agora está vivendo em você, ele deve ser propagado, ele deve ser mostrado. Cristo é agora a razão da nossa vida. A evangelização local e transcultural é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Então, as missões, o trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. A mensagem é a mesma, É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico. O que o comentarista está querendo dizer aqui é que, independente dos costumes daquele grupo étnico, daquele povo, nós devemos evangelizar, devemos falar de Jesus, e o Espírito Santo fará a transformação, a obra naquela vida. É isso que o comentarista está querendo passar para nós nos preocuparmos em pregar a palavra, evangelizar o Senhor. Ele diz ainda: o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. É mostrar que Cristo é Senhor. Se naquela cultura houver alguma divergência doutrinária ou divergência em que fira a questão da santidade de Deus, o Espírito Santo nos usará e usará também os autóctones, aqueles que estão ali naquele local, para ensinar os outros como andar em Cristo, como estar em Cristo, né? Caminhamos agora para a conclusão da nossa lição. O evangelismo ele deve ser eficaz. Evangelizando o que se tem conhecimento, foi o que nós falamos. Nós devemos evangelizar aquilo que nós conhecemos, entregar um folheto antes de ler, isso se torna uma insensatez. Devemos, antes de entregar o folheto, devemos lê-lo, devemos entender qual a mensagem que está naquele folheto, se aquela mensagem é uma mensagem cristocêntrica, e então poderemos evangelizar. Então, o folheto ou aquilo que você vai dizer, você tem que ter convicção. Você tem que saber que realmente aquilo faz parte da Bíblia e naquilo o nome do Senhor será glorificado. Evangelizando sabendo a Bíblia Sagrada. Evangelizando sabendo a Bíblia Sagrada, conhecendo a Bíblia Sagrada. Todo evangelista, todo aquele que gosta de evangelizar, ele tem que ter no coração, na mente, a Bíblia Sagrada. Falamos isso no início. Tem que saber pregar, saber o que está se pregando. Não pregar o ar, pregar as pessoas. O evangelismo pelo que somos. O evangelismo pelo que somos. Somos pessoas transformadas, então as pessoas irão ser atraídas por isso. Evangelismo pelo que dizemos. Evangelizar aquilo que pregamos e viver o que pregamos, né? Um grande pregador da época,
ele do século XIX, ele diz: se vocês não têm nenhum desejo de levar outros para o céu, vocês mesmos não estão indo para lá. Esta é uma frase de Charles Spurgeon, que ele fala que se nós não temos o desejo de levar as pessoas para o céu, se já basta a nossa salvação, é porque, na verdade, nós não estamos indo para lá ou não desejamos ir para os céus. Porque as coisas boas queremos que os outros também sejam alcançados para que desfrutem das coisas boas. Então, todo crente na pessoa de Cristo Jesus, ele deve levar as pessoas a conhecer Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Eu quero informar que este slide que nós preparamos no domingo foi passado nos grupos para todos os irmãos. Alguns irmãos que não quiserem, podem nos pedir e nós iremos passar esse slide com algumas partes da lição de domingo que nós acabamos de estudar. Essa lição que nós estudamos hoje, porque domingo não tivemos a nossa escola dominical por causa da nossa ceia, mas a nossa preocupação é de não deixar em maneira alguma que a nossa escola dominical deixe de ser ministrada, deixe de ser ensinada pelos professores aos alunos, e que os alunos também não permitam que a falta da escola dominical te deixe fora da escola dominical. Então, nossa preocupação é que, mesmo que naquele domingo não tenha por algum motivo, e o motivo os irmãos já sabem qual é, por causa da pandemia, e aí tem algumas restrições, então tivemos que celebrar a ceia do Senhor mais cedo. Então, não tivemos, mas fizemos esse vídeo, estamos finalizando esse vídeo para que os irmãos assistam, leiam a Bíblia, abram aí os textos que foram apresentados aí no slide. Tem também a lição em PDF que eu estarei passando para os grupos, enfim, para que a sua vida seja edificada no Senhor. Então, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Leia a Bíblia, estude a sua lição. A próxima lição nossa será sobre o discipulado, a urgência do discipulado. Então estude a lição, não deixe de ler leituras bíblicas diárias, enfim, consagre a tua vida neste período de tenebroso, de grande angústia. Consagre a tua vida, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Ore comigo nesta oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde que o Senhor tem nos disponibilizado para o ensino da tua palavra. Senhor, continua abençoando o teu filho, a tua filha, que ama, Senhor, estudar a tua palavra. Continua abençoando a tua igreja grandemente, Senhor. Pai querido, estende a tua mão sobre as nossas vidas, porque debaixo da tua mão potente estamos bem guardados. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida. Deus lhe abençoe grandemente, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos.